E aí, pessoal, vamos continuar aqui o material sobre BI. A gente já está aqui no segundo vídeo, né, que vai ser a continuação. No último a gente parou aqui falando sobre fatos e dimensões dentro da modelagem do modelo de estrela, né? Eu vou dar play aqui no vídeo e a gente vai continuando naquele mesmo formato, reagindo e comentando sobre o que o material traz para a gente aqui. Dimensão. Elas dão um contexto descrevendo o quem, o que, o onde e o quando daquela venda. Olha só que legal essa visualização. Fica bem claro, né? A gente tem a tabela de vendas, que é a nossa tabela fato, bem no centro. E ao redor dela, como se fossem os braços de uma estrela, temos as tabelas de dimensão. Produtos, lojas, tempo, vendedor, cada uma dando um pedaço do contexto para as vendas. Ok, então a gente já tem as tabelas organizadas, mas como é que elas conversam entre si? Para elas funcionarem juntas de verdade, a gente precisa definir os relacionamentos entre elas. E para isso, usamos um conceito chamado cardinalidade. Cardinalidade, falando de um jeito simples, é a regra que define a relação numérica entre duas tabelas. E no mundo do BI, o tipo de relacionamento mais comum, o mais importante de todos, é o de um para muitos. Para ficar bem claro, vamos ver um exemplo prático. Imagina uma tabela de produtos. Nela, cada produto tem um código, um ID produto, que é único. O LG K10 só aparece uma vez, a geladeira duplex só aparece uma vez e assim por diante. Esse é o lado 1 do nosso relacionamento. Esse identificador único, o ID produto, tem um nome técnico. Ele é a nossa chave primária, ou PK. A função dela é justamente essa, garantir que não exista nenhum produto duplicado na lista. Beleza, agora vamos olhar para outra tabela, a tabela de vendas. Repara aqui na coluna ID produto. O código 1000, por exemplo, aparece mais de uma vez. O 1005 também. Por quê? Porque o mesmo produto, claro, pode ser vendido várias e várias vezes. Esse, então, é o lado muitos do nosso relacionamento. E essa mesma coluna ID produto aqui na tabela de vendas também tem um nome técnico. Aqui ela é chamada de chave estrangeira, ou FK. É essa chave que faz a ponte, a conexão poderosa entre a tabela de vendas e a tabela de produtos. Então aqui é um pouco daquilo que eu havia comentado no último vídeo, né? Quando você faz a relação entre a tabela fato, que é aquela tabela que guarda todas as transações, e a tabela dimensão, que seria a tabela que tem todos os rótulos para aquela codificação única, você consegue transitar entre essas informações pelas duas tabelas, né? Então a primary key, ela conversa com a foreign key, ou a chave primária conversa com a chave estrangeira. Esses são os termos técnicos utilizados. Vamos continuar o vídeo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um produto na tabela de produtos que pode estar relacionado a muitas vendas na tabela de vendas. É um relacionamento de um para muitos. E essa ligação que permite fazer análises incríveis, como, por exemplo, filtrar todas as vendas de uma categoria específica de produto. Ok, falamos de fato, dimensão, chave primária, mas vamos voltar à pergunta lá do começo. No final do dia, por que essa estrutura toda importa tanto? O que essa organização cuidadosa realmente nos dá na prática? Bom, os benefícios são enormes. Primeiro, as consultas ficam muito mais rápidas. Segundo, a lógica dos cálculos fica muito mais simples. Terceiro, a análise fica mais intuitiva, permitindo fatiar os dados de qualquer ângulo. E por último, o modelo se torna escalável, ou seja, é muito mais fácil de dar manutenção e de expandir conforme o negócio cresce. Tudo isso se resume a uma coisa só, que está dita perfeitamente aqui. Precisamos carregar os dados de uma forma que facilite a extração de relatórios e a entrega dos resultados aos tomadores de decisão. O objetivo final é sempre esse. Então, fica aqui uma reflexão final que amarra tudo que a gente conversou. Será que os dados que estão sendo usados por aí estão realmente organizados para contar uma história? Porque no fim, um dashboard é tão bom quanto a sua fundação. E essa base sólida não é construída com gráficos bonitos, mas sim com um modelo de dados claro, lógico e bem pensado. E é isso. O vídeo ele é bem é, interessante no sentido de trazer essa comunicação, né? Esse formato de debate, né? De explicação. E ele passou por vários pontos importantes quando se trata do tocante de Power BI e de Business Intelligence.
No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, a gente vai trazer mais materiais, tanto quanto de Power BI, quanto de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, e a gente vai discutindo, né, nesse modelo de reação. Agradeço a todos que assistiram e até o próximo.